querido, amado Deus. Obrigado que Tu nos aceita do jeito que estamos. Não há nada que possamos fazer que mude alguma coisa na nossa vida. Porque sabemos, Senhor, que somos caídos, mas Tu nos regeneras, nos restauras, nos reorientas e fazes de nós novas criaturas. E a Tua palavra também acessa o nosso coração. E nós queremos agora, humildemente, pedir que o Senhor fale conosco. Use o Dudu, aquilo que já tens colocado no coração dele, também traga ao nosso coração. E a Tua palavra opere em nós, cada um de nós, segundo o Teu querer e o Teu desejo e a nossa necessidade. Assim oramos e desde já agradecemos, em nome de Jesus. Amém. A comunidade pode sentar. Bom estar aqui com vocês mais uma vez. Se você viu nas redes sociais ou recebeu na nossa lista de transmissão, o tema da pregação hoje, o tema da nossa meditação, da nossa reflexão é fé secular. Eu até recebi uma mensagem essa semana, perguntaram para mim, existem tipos de fé? Eu falei, não exatamente, mas a gente vai falar sobre fé secular, o que vem a ser isso? O que quer dizer com fé secular? Alguns domingos atrás, eu preguei no culto da noite sobre fé. E o tema era, temos fé em quê? Então, de forma bem breve, a gente viu, eu falo agora, e a gente viu nesse culto que eu preguei à noite, que a fé, como fala lá em Efésios 2:8, fala, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isto não vem de vocês, é dom de Deus. Então, a gente vê que a fé, na verdade, ela é uma mediadora. É por meio da fé, que é um dom dado por Deus, que nós temos essa salvação. Ou seja, nós não somos chamados para viver fé na fé. Porque hoje em dia existe um entendimento de fé, às vezes popular, que é isso, né? Vai na fé, tenha fé. Mas fé em quê? A fé, por vezes, virou quase que um sinônimo de autoajuda, de autoconfiança. Vai na fé. Com fé tu consegue. Fé em quem? A Bíblia nos orienta e nos fala que a nossa fé, ela é um meio pelo qual temos relacionamento com Cristo. A nossa fé, ela tem um alvo, é Cristo. Porque, do mesmo modo, ela vem do próprio Deus como dom dado por nós. Ninguém é chamado para ter fé na fé. A gente vê também que essa fé, então, que é nos dada para ter em Cristo e na sua obra de cruz, ela, lá em Hebreus, vai falar que é a certeza das coisas que eu não vejo. E às vezes a gente até pede, Senhor, me mostra uma coisa para aumentar a minha fé. É meio contraditório daí, porque fé é certeza do que eu não vejo. Se eu te mostro, já não precisa de fé. Vocês não precisam ter fé para acreditar que tem uma Bíblia na minha mão, porque vocês estão vendo. Certo? Se eu falar para vocês que lá em casa tem uma mesa vermelha, aí vocês vão ter que ter fé, porque vocês não estão vendo. Está lá na minha casa, vocês têm que ter fé que eu estou falando a verdade. Então, fé é justamente certeza do que eu não vejo. A obra de redenção de Cristo na cruz, e aquilo que Ele faz na minha vida, e aquilo que Ele tem preparado para mim, para uma eternidade, é o que eu não vejo, é nisso que eu tenho fé. Eu não vejo, mas é a certeza pela qual eu vivo. E a gente viu também nesse culto, e aqui eu estou fazendo de forma resumida, para depois encaixar nessa questão da fé secular, que se existe um ídolo que pode roubar a nossa fé, que pode sequestrar a nossa fé, se existe um ídolo, o ídolo mais forte, o mais poderoso que pode fazer isso, é o meu, ou no caso, o teu orgulho e o teu ego. Tu pode até querer terceirizar isso, falar, é o diabo, é o inimigo. Não. O teu orgulho, o teu ego, é o principal ídolo que pode sequestrar a tua fé. Muito principalmente por causa desse papo de fé na fé. Fé em você mesmo. Eu não estou falando que você tem que se odiar, mas a nossa fé, a fé que transcende, ela tem um alvo, Cristo Jesus.
Então tomem cuidado também em relação a isso. Se tem alguém que pode sequestrar a tua fé, esse é você mesmo. É quando você passa a querer ser o centro da sua própria vida e tudo tem que ser do teu jeito, da tua forma. E é o teu orgulho, é o teu ego em que colocam as diretrizes de o que tem que acontecer e como tem que acontecer. Mas a Bíblia nos fala que a nossa fé tem um alvo que é Cristo. Por quê? Porque a Bíblia nos ensina que Cristo basta. Porque o que Ele fez na cruz é suficiente. Toda vez que você precisa de algo além do que Cristo fez na cruz, para se sentir salvo, você está menosprezando o que Cristo fez na cruz. Porque o que Ele fez na cruz, o que Ele se entregou, que Ele te amou de tal maneira, como o Jackson colocou aqui, que a gente viu em João 3,16, toda vez que você quer adicionar algo a isso, para se sentir bem ou salvo, você está menosprezando o que Cristo fez na cruz. É como se você olhasse para Ele e falasse assim: Deus, eu aceito a tua cruz, mas para mim ainda não é suficiente, eu preciso de mais. E a Bíblia nos fala que isso basta. Então isso é fé. De forma bem resumida, isso é fé. Certeza do que eu não vejo e algo que media a minha salvação em Cristo Jesus. Mas o que vem a ser então o termo secular? Já que esse é o tema da pregação, fé secular. A primeira vez que eu vi esse termo secular foi com algo bem específico. Foi na minha adolescência. Quando eu comecei a frequentar a igreja, ali por volta de 13, 14 anos, e uma coisa que o pessoal falava era: não pode escutar música secular. Foi aí a primeira vez que eu escutei esse termo atrelado à música. Ou falavam: não pode escutar música do mundo. Já ouviram esse tipo de colocação? Alguém aí pode levantar a mão ou eu estou sozinho? Ah, tá, mais gente. Não pode escutar música do mundo, não pode escutar música secular. E eu recente, entrando na igreja, eu só escutava música do mundo, eu só escutava música secular. Inclusive, escuto até hoje. Pode, Jackson? O Jackson fez assim, então tá bom. Mas senão segunda-feira vai para o RH. Mas foi aí que eu escutei esse termo. Não pode, não pode. Aí algumas pessoas começavam a questionar nessa época: ué, mas se não pode escutar música do mundo, música secular, então também não pode ver filme secular. Ixi. Não, mas se não pode ver música secular e ver filme secular, então tu também não pode consumir outras coisas de empresas que não são cristãs. Tu não pode usar roupa de empresa secular. Eu falei: cara, agora o negócio está ficando apertado, então. Então tu não pode comer comida de empresa secular ou de empresa que é do mundo. No mínimo eu vou passar fome e ficar pelado, né? Porque ou chegar em toda empresa, o cara é crente, e aí essa era a discussão na minha adolescência. Foi aí que eu conheci esse termo secular. E aí, fé secular. Bom, esse termo secular, gente, ele não surgiu na minha adolescência. Ele não surgiu ali em meados dos anos 2000. Esse termo secular, ou tudo que leva para essa ideia, ele é bem mais antigo. Coisa em torno de 400 a 500 anos antes de Cristo, na filosofia grega. E tem um cara aqui que provavelmente todos vocês escutaram já esse nome, e ele é esse cara que, de algum modo, na sua forma de ver e interpretar o mundo, ele coopera para esse tipo de raciocínio de separar as coisas do que é santo e do que não é, do que é santo e do que é profano. Esse cara é Platão. Já ouviram falar nesse nome? Né? Platão é esse cara que vai afirmar isso. De que forma? Platão começa a olhar para a vida e começa a tentar entender ela. E alguma das coisas que Platão vai falar é o seguinte: a matéria, o corpo, é ruim. O corpo é profano. O corpo é a raiz de toda a corrupção. E ele vai falar que a alma é boa. O corpo não presta, a alma é boa. E ele vai falar que tudo isso que a gente vê e vive aqui é um simulacro, é uma simulação. Tudo que a gente vê, a gente apalpa aqui, é uma simulação imperfeita de um mundo perfeito. Só que esse mundo perfeito para ele existe nesse mundo das almas, nesse mundo do espírito. Aqui é tudo imperfeito porque tem o corpo. E para Platão, o corpo é a raiz de todo o mal, da corrupção, daquilo que não presta. Logo, se o corpo não presta, gente, isso é para Platão, tá? Não está na Bíblia.
Daqui a pouco chega o pessoal, como é que aquele livro lá é segunda Platão o quê? Não, não tem, tá? Logo, se o corpo não presta, Platão está falando, ele é um desses caras que apoia isso, e depois vários outros filósofos também vão dando eco a isso. Se o corpo não presta, tudo aquilo que procede do corpo não presta. Tudo aquilo que tem a ver com o corpo não presta. Sexo, pecado, para Platão. Por quê? Provém do corpo. Alguns trabalhos manuais, nessa época, na Grécia, era visto como algo profano. Só os escravos faziam. Por quê? Procede do corpo. Aquilo que era bom era o que vinha do intelecto, da alma. Então, os trabalhos que tinham a ver com cunho intelectual, filosofia, isso, ok. Por quê? Vinha da alma, vinha da consciência. Tudo que tinha a ver com o corpo era ruim. Inclusive, Platão falava o seguinte: quando o corpo morre, a consciência ainda vive na alma. O corpo morre porque ele não presta, mas a alma ainda está viva. Falando assim é até bonito, não é? Nossa, que romântico isso, a alma vive. Era isso que ele falava. O corpo morreu, a alma continua viva. A consciência continua viva. E toda vez que a alma entrava no corpo, uma espécie de reencarnação, para Platão, isso era o equivalente a uma queda. Porque se a alma é perfeita e ela tem que entrar num corpo que é ruim, queda. Isso era o profano, era uma punição. Tem alguma coisa na tua alma que tem que ser ainda trabalhada. Então vai para um corpo. E tem até alguns livros que falam que Platão afirmava que se essa alma tem que ser muito trabalhada ou muito punida, o corpo era um corpo de um animal. Uma espécie de reencarnação. Era isso que ele fala. O corpo é algo mau, fonte da corrupção, e tudo ligado a ele também é ruim. Tudo ligado a ele é ruim. A partir disso começa então, a partir dessa filosofia, esse entendimento da divisão do santo e do secular, do sagrado e do profano. São Tomás de Aquino, por exemplo, teólogo, ele vai falar que tudo que tem a ver com isso aqui que a gente está vivendo agora nesse momento, de vir ao culto, tudo isso é do lado santo. Saiu daqui, é o teu lado profano que vive. É como se duas naturezas dividissem o mesmo corpo. O santo e o profano, uma guerra interna. Essa é a filosofia grega. E essa filosofia grega, ela entra dentro, óbvio, não vai entrar fora, ela entra nessa lógica da filosofia cristã, da filosofia dos hebreus. E ela entra também na consciência do cristão. Ela influencia o cristão, tanto nessa época, na época de Cristo e até hoje. Esse pensamento do que é dividido. Existe o que é santo e o que não é santo. Como esse papo aí que eu vivia na adolescência. Música de Deus e música que não é de Deus. Isso pode, isso não pode. Mas, o que será que a Bíblia nos fala em relação a isso? O que será que a Bíblia, que a gente acredita ser a palavra revelada por Deus, inspirada pelo Espírito para que os homens escrevessem, o que será que a Bíblia nos fala sobre essa questão, essa separação? É através desse termo, né, dessa filosofia que a gente começa a cunhar termos como dualismo, dicotomia, dividido, duas coisas, duas naturezas. Mas o que a Bíblia fala disso? A gente vai ler alguns versículos agora. A gente vai passar por alguns versículos. Por ser uma pregação temática e não expositiva, então a gente não vou me apegar a um texto, mas a vários textos sobre. O primeiro que eu quero dividir com vocês está, vamos começar do começo, né? Está em Gênesis. Gênesis 1, versículo 27. Vai ser projetado também aqui. Aqui a gente vai ler numa tradução chamada NVI. Gênesis 1, 27. E a gente vai ler até o 31 e fala o seguinte: criou Deus
o homem, à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se. Encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que se movem pela terra. Disse Deus: eis que lhes dou todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem semente, e todas as árvores que dão frutos com semente. Elas servirão de alimento para vocês. E dou todos os vegetais como alimento a tudo que tem em si fôlego de vida, a todos os grandes animais da terra, a todas as aves do céu e todas as criaturas que se movem rente ao chão. E assim foi. E Deus viu tudo o que havia feito, e tudo havia ficado muito bom. Passaram-se tarde e manhã, esse foi o sexto dia. Esse é o relato do sexto dia, quando Deus cria homem e mulher. E por que a gente está começando daqui para falar sobre essa visão bíblica em relação ao nosso ser, corpo, alma e espírito? Percebam que quem criou o homem aqui no relato bíblico foi Deus. E Deus não criou só a alma do homem, Deus não criou só um espírito, Deus criou o corpo do homem, o corpo da mulher. O que a filosofia grega fala é que aquilo que Deus criou, o corpo, não presta. O que a Bíblia está falando é que é bom, porque o próprio Deus no final falou e viu que isso era bom. A filosofia grega e esse pensamento vai falar que tudo que provém do corpo é ruim, inclusive o sexo. Se a gente vê ali mais ou menos no versículo 28, Deus fala para eles: sejam férteis e multipliquem-se. Como é que vocês acham que eles fariam para ser férteis e multiplicar? Qual que era a forma? A natureza humana não mudou, é a mesma até hoje. Da mesma forma que você nasceu, teve os seus filhos, da mesma forma que eu nasci e tive a minha filha. O sexo é criação de Deus. O que muitas vezes o ser humano fez com ele é o que deturpou ele. Mas o sexo em si, criação de Deus. Ninguém conhece melhor o teu corpo, o meu corpo, do que o próprio Deus. Ninguém conhece melhor o corpo do homem e da mulher do que o próprio Deus, criação de Deus. Deus não foi criando o homem e a mulher e quando chegou em determinado momento falou assim: ó, gente, alguém termina aqui porque essa parte eu não encosto. Não. E viu Deus no final que tudo era muito bom. O corpo criado era muito bom. Vamos seguir. Agora a gente vai dar um pulo lá para o Novo Testamento, 1 Coríntios. Aqui é o apóstolo Paulo falando. A gente vai ler 1 Coríntios 6. A gente vai ler algumas passagens de 1 Coríntios, o primeiro agora, 1 Coríntios 6. 1 Coríntios 6, 13 e 14. Já está projetado ali. Vai falar o seguinte: os alimentos foram feitos para o estômago, e o estômago para os alimentos. Mas Deus destruirá ambos. O corpo, porém, não é para a imoralidade, mas para o Senhor. O corpo é para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Por seu poder, Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará. O corpo é feito por Deus e é para Deus, e pelo seu poder Ele ressuscitará também o corpo. E aqui eu faço um parênteses. A gente leu o credo apostólico, que como o Jackson falou, não é uma oração, é uma confissão do que a gente acredita. E numa parte do credo a gente falou que acredita na ressurreição do corpo. Essa era uma das intrigas, umas partes que não colavam com a filosofia grega e com o pensamento cristão da época. Porque enquanto Platão e outros filósofos falavam, o corpo morre, ainda bem, porque ele não presta, e a alma é que vive, o cristianismo afirmava, não, o corpo ressuscita. E a filosofia, não, o corpo não presta, ele não pode ressuscitar, ele acaba. Mas a palavra nos fala, o corpo ressuscita. Esse corpo aqui que vocês estão vendo, que vai ser um dia enterrado, cremado, sei lá, ele, na volta do Senhor,
vai ressuscitar. Quando ele vir e a gente for ressurreto, ninguém vai ressuscitar como uma alma andante, como uma alma penada. Esse corpo vai ressuscitar. E como é que eu posso afirmar isso com tamanha segurança? Porque a nossa maior referência, que é Cristo Jesus, ressuscitou em corpo. Jesus, depois que faz a obra da cruz, 3 dias depois, aparece, reaparece, ressuscita. Ele não ressuscita como um espírito que fica vagando. Fala ali no caminho de Emaús, que ele está andando junto com os discípulos, e chega num ponto e ele fala assim: estou com fome. Vocês têm alguma coisa para comer? Tem pão e peixe. Cristo ressurreto tem fome. Ele alimenta o corpo ressurreto. Chega em determinado momento, um dos seguidores, um tal de Tomé, não acredita que esse cara ressuscitou. E fala: não, duvido. Cristo aparece para ele e fala assim: Tomé, tu não acredita que eu ressuscitei? Encosta aí nas minhas marcas. Opa, será que a alma, o espírito vagante tinha marcas da crucificação? Não, era o corpo. Cristo mostra as marcas do corpo para Tomé, para ele crer. Esse corpo é ressurreto, em glória, uma nova glória. Esse corpo vai ser ressurreto. Diferente do pensamento cristão, diferente do pensamento grego, o pensamento cristão vai te falar: somos o único ser. Quando esse corpo morre, essa alma, Paulo vai falar que ela dorme. O corpo dorme, a alma dorme, para um dia a gente ser ressurreto juntos. A filosofia hebraica dos hebreus vai falar que, na verdade, corpo é alma vivente. Se o corpo está vivo, a alma está viva. Não existe esse papo de o corpo morreu e a alma está por aí ainda falando ou conversando com alguém. Se o corpo morre, a alma dorme. Se o corpo ressuscita, a alma está viva. É um ser integral. Não existe essa divisão. Continuando, 1 Coríntios, a gente continua em Coríntios, 6:19, um pouquinho mais para frente agora. É no mesmo texto, Paulo está falando com ele sobre o perigo das imoralidades. E aí Paulo vai falar no 19: acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês? Que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos. 20: vocês foram comprados por alto preço, portanto, glorifiquem a Deus com seu próprio corpo. O corpo de vocês é templo do Espírito. O corpo de vocês é lugar de habitação do Espírito. Glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. No Antigo Testamento, a presença de Deus ficava no santuário, dentro da arca. Algumas pessoas tinham acesso. Quando Cristo vem, morre e é ressuscitado, agora a gente entende que a presença de Deus, a habitação do Espírito de Deus, não se dá mais numa arca, que agora eu sou templo de Deus, Ele habita em mim. Não porque eu sou bom, não porque eu sou legal, mas porque agora, lavado por misericórdia, lavado pelo sangue do Cordeiro que foi derramado na cruz, o Espírito de Deus pode habitar em mim. Porque agora Ele não me vê mais como o Dudu, mas Ele me vê através do sacrifício de Jesus Cristo. Então agora sim um ser a ser habitado por Deus, porque sou nova criatura. O corpo, tão dito como mau e ruim, para o cristão, não. Para o cristão, templo do Senhor. Para o cristão, habitação do Espírito. Não existe essa dicotomia, não existe esse dualismo, não existe essa separação. Continuando em 1 Coríntios, a gente vai para o capítulo 10. Capítulo 10, versículo 31, já bem no final do capítulo, né? Ele vai falar assim, mesmo Paulo falando, tá? Para a mesma igreja de Coríntios. Assim, quer vocês comam, bebam, ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Quer vocês comam, eu não vou beber só para dizer o que é beber, o que é minha garganta. Quer vocês comam, quer vocês bebam, façam tudo para a glória de Deus. Aí eu vou ter que
fazer uso de uma fala que o Jacques fez um dia aqui na frente, de uma teologia muito profunda, e de uma sabedoria muito profunda. O Jacques um dia aqui na frente falou assim: vocês sabem o que significa tudo na Bíblia? É tudo. É tudo. Não tem mais aqui o que colocar, o que tirar. É tudo. Tudo que vocês forem fazer, façam para o Senhor. Percebam que essa colocação coloca abaixo qualquer tipo de pensamento de dicotomia ou de dualismo, de separação, porque é tudo para Deus. Tudo para Deus. Em 1 Pedro, e aqui tem um tema que eu gosto bastante, 1 Pedro vai falar o seguinte. Lutero é um cara que usa bastante esse texto. A teologia luterana usa bastante esse texto, usa como base. 1 Pedro 2,9. Isso não. Primeira Pedro vai falar o seguinte. É que eu estou em 2 Pedro, né, Eduardo? Ih, será que eu marquei errado? Do sacerdote real, já que você me ajude. 1 Pedro 2,9, né? 1 Pedro 2. Bom, está projetado ali. Eu me perdi aqui. Mas eu vou ler daqui então. Vocês, porém, são geração eleita, reino de sacerdote, nação santa, povo que pertence a Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vocês, porém, são geração eleita, reino de sacerdotes, nação santa, povo que pertence a Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Lembra que eu falei que no Antigo Testamento a presença de Deus ficava numa tenda, ficava numa arca, e quem tinha acesso a essa presença de Deus? Os sacerdotes. Os sacerdotes tinham acesso. Qualquer outro que não fosse sacerdote e tentasse ter acesso a essa presença de Deus, cairia morto, porque não iria estar pronto, preparado e com todos os ritos necessários de purificação para estar diante da glória de Deus. O que em 1 Pedro agora está falando agora, todos vocês são sacerdotes. Todos vocês têm acesso a Deus. Todos. E por que eu trago esse texto? Por vezes existe ainda muito um pensamento, que é o seguinte: o pastor é mais santo. O pastor o pessoal do louvor é mais santo. Quando eu só por participar da igreja, eu tinha uns amigos que não participavam, e aí eles falavam assim para mim, quando dava alguma coisa ruim na vida deles: tu que tem mais intimidade lá com Deus, ora lá para mim, ele vai te escutar mais do que eu. Não. Só que esse pensamento existe até hoje, essa dicotomia, esse dualismo, essa separação, de achar que o pastor é mais poderoso. Gente, o Jackson sente dor como todo mundo sente dor, chora como todo mundo chora, ri como todo mundo ri, se irrita como todo mundo fica irritado. O pessoal do louvor que canta, erra, chora, sofre, é tudo igual. É tudo igual. Você pode procurar um pastor para, de repente, ele te dar um conselho, tudo, claro, pode. O fato de ele conseguir dedicar de forma integral o seu tempo à comunidade, ele vai ter mais conhecimento bíblico por vezes? Naturalmente sim. Ele fez uma faculdade de teologia, sim, ele tem conhecimento. Assim como se eu for falar sobre engenharia com um engenheiro, sobre uma construção de uma ponte, ele vai saber muito mais do que eu porque estuda sobre. Mas o engenheiro não é um ser sobrenatural que constrói a ponte com a força do pensamento. Assim como o pastor não é um ser sobrenatural que tem algum tipo de santidade a mais do que qualquer um de vocês que estão aí. Não existe essa separação. E qualquer pensamento que vá nessa linha, ela flerta muito mais com essa filosofia grega,
que separa do santo e do profano, do que com a própria palavra. O pastor é mais santo, eu sou mais profano. Não. Você, em Cristo Jesus, é um sacerdote. Acesso ao Pai. A oração que tu faz tem tanto poder, eu boto isso, em aspas, quanto de um pastor. Qualquer pensamento fora disso flerta muito mais com a filosofia grega do que com a palavra, do que com a Bíblia nos revela. E por fim, essa nossa caminhada pela Bíblia, vamos para Tessalonicenses. E a gente vai para a 1 Tessalonicenses, a gente vai ler o 4, do 11 ao 12, e depois a gente vai ler ainda o 5, mas por enquanto 4, 11 e 12. Aqui o povo de Tessalônica está recebendo algumas orientações sobre vida e sobre santidade. Lembrando que a palavra santo, na Bíblia, significa separado. Tá? Não tem nada a ver com sobrenatural. Santo é separado, é de uso exclusivo. Eu e vocês, em Cristo Jesus, somos santos para Deus, porque somos separados para Deus. A minha vida tem que ser santa, porque ela tem que ser separada para Deus, de uso exclusivo para Deus. Em 1 Tessalonicenses 4:11, fala o seguinte, lembre-se, tá? Aqui está falando sobre ter uma vida santa, e ele fala o seguinte: esforcem-se para ter uma vida tranquila, cuidar dos seus próprios negócios e trabalhar com as próprias mãos, como nós os instruímos, a fim de que andem decentemente aos olhos dos que são de fora e não dependam de ninguém. O negócio, o trabalho aqui é colocado como algo santo, como orientação para os santos. E olha o que ele coloca: o trabalho com a própria mão, algo que para os gregos não era bem visto. Quem fazia trabalho manual? Escravo, o profano, o pecador. E o cristão aqui era orientado ao quê? Busque o teu sustento, bota a mão na massa. É trabalho manual, pode fazer, não tem problema, tudo que tu for fazer é para o Senhor. Tudo. O teu trabalho é para o Senhor, independente do que tu faz. E o teu trabalho, que é para o Senhor, ele, para o Senhor, é de tão e tamanha importância quanto o trabalho de um pastor. Ah, mas o pastor trabalha na igreja. E? O teu trabalho alcança pessoas que um pastor aqui numa igreja não alcança. Por isso, o teu trabalho também é um testemunho do Senhor. Tanto quanto o trabalho de um pastor que sobe aqui. E às vezes é até meio estranho falar, o trabalho do pastor. Sim, o cara tem uma vocação, entrega a sua vida, vive aqui o ministério. Mas daqui vem um sustento dele também. Assim como tu vive a tua vocação. E faz do teu trabalho o teu ministério. Você não serve só quando está servindo à igreja, instituição. Você serve o Senhor com o teu trabalho. Se tu é professor, se tu é engenheiro, se tu é político, se tu é administrador, se tu é empreendedor, se tu é pedreiro, se tu é carpinteiro, o teu trabalho serve para honrar o nome do Senhor. Fazem tudo para Deus. Por fim, Tessalonicenses 5, 23, um pouquinho para frente, vai falar o seguinte, 5, 23, que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente. Lembrando, santificar é separar, que o próprio Deus da paz os separe inteiramente. Mais uma teologia muito profunda, sabe o que significa inteiro na Bíblia? É inteiro, é tudo, gente, é tudo. Que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente, que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. O que a palavra nos oferece é isso. Que eu, como um ser inteiro, integral, seja tudo para o Senhor. E quando a gente junta tudo isso, então, fé secular, lembra do tema? Fé secular.
Fé secular, gente, esse tema, usado esse conceito com esse parâmetro que a gente viu, é toda vez que Cristo passa a ser um setor da minha vida. Isso é fé secular. Cristo é um setor da minha vida, assim como o meu trabalho, como a minha família, como o meu hobby, como o meu time de futebol, como as minhas ideologias, como meus políticos. Cristo é um setor. A partir do momento que essa fé é só um setor da tua vida, isso é uma fé secular, porque você separou santo, na tua mentalidade, nessa mentalidade grega, do restante. Porque para ti, essa parte da tua vida é santa, o restante, deixa que eu cuido. Isso não é para Deus, deixa que eu cuido. Às vezes, a gente até faz eles chamam de crossover, né? Que é quando, num filme, aparece um personagem de outro filme. Ou você está vendo uma série do Superman, e de repente aparece o Batman na série do Superman. Eles chamam de crossover, no inglês é um cruzamento. Né? Quando um personagem de uma série aparece na outra. Às vezes a gente até faz um crossover com Cristo. Quando em uma daquelas outras áreas a gente não deu mais conta. No meu emprego eu fiz tudo que eu podia fazer para ganhar um aumento e não consegui. Aí tu faz um crossover, tu vai lá, pega Cristo do setor e põe ele lá no emprego. Fala, Deus, não consegui, arranja um aumento aí para mim então, faz um sobrenatural aí. Ou às vezes lá na tua área da saúde, chegou num ponto que tu está com uma doença, alguma coisa, aí tu faz um cruzamento, né? Tu vai lá, Cristo no setor da tua vida e chama ele, cuida dessa parte da saúde, cuidou, volta para o setor. Isso é fé secular. Isso é fé secular. Toda vez que você separa a tua vida por setores, onde você é o centro, e Cristo é uma bengala, ou Cristo é uma varinha mágica que você usa a hora que você quer. E se todos os outros setores estão de acordo com o que você acha que está de acordo, Cristo, nesse setor, você acessa ele de domingo a domingo. Segunda-feira, deixa comigo. E por vezes, segunda-feira, deixa comigo, se no meu emprego eu tenho que dar uma maquiada em algumas coisas, eu vou maquiar. Se no meu emprego eu tenho que fazer alguma coisinha que, isso aqui não é tão certo, mas é o melhor para mim, eu vou fazer. Porque é do jeito que eu quero. E esse Cristo não interfere, porque o lugar dele é domingo. O lugar dele é domingo. No meu casamento, às vezes eu vou até aceitar umas traições. Vou até flertar com esse pensamento de me envolver com outra pessoa. E Cristo não tem nada a ver com isso, porque Cristo eu acesso no domingo. Na criação dos meus filhos, eu vou criar do jeito que eu quero, da forma que eu quero. E nenhum pensamento, conhecimento, ética, moralidade ou cristã vai entrar nisso, porque domingo é Cristo. De segunda a sábado, deixa comigo. Esses tipos de pensamento, geralmente eles funcionando assim, tem algo que começa a ser raro na vida. Qualquer tipo de movimento que transcenda o meu bem-querer terreno, porque quem vive assim vive por seu bem-querer presente e terreno, e qualquer coisa que transcenda isso se torna raro, ou seja, usar da minha vida para o benefício do próximo. Aí já não faz muito sentido. Uma coisa ou outra, de repente, né, como aconteceu ali no Rio Grande do Sul, eu até ajudo, mas não é bem o meu estilo de vida rotineiro. Porque o que interessa é o meu bem-estar presente. Se torna raro ter um plano de vida que não tem a ver com a minha paz pessoal ou com o meu plano de riqueza pessoal. Se torna raro. Tudo é para mim. Tudo é para mim. Mesmo no meio de pessoas que afirmam terem valores eternos e absolutos. Vivem somente por agora. Por mais que a gente afirme que acredita numa eternidade, a gente acaba vivendo só para agora, quando Cristo é só um setor da tua vida. E tudo que a gente leu até agora, na Bíblia, é um convite e um ensinamento para que a fé em Cristo seja uma estrutura abrangente na minha vida. Para que a fé em Cristo seja uma estrutura que suporte
toda a minha vida e não seja apenas um setor da minha vida. O que a Bíblia nos fala é que tudo é para Ele. O meu trabalho é para Ele. Cristo não é mais um setor e eu não sou mais o centro. Eu saio do centro, Cristo toma o centro da minha vida e todos os setores que estão em volta dele agora vivem para Ele. Tudo que eu faço agora na minha vida é para o centro da minha vida, que é Cristo. O meu trabalho é para Cristo. O meu casamento é para Cristo. A criação dos meus filhos é para Cristo. O meu bolso é para Cristo. E quando eu falo o meu bolso é para Cristo, eu não estou pedindo dinheiro para Redentor. Mas é levar a gente à consciência que aquilo que eu tenho, inclusive bens financeiros, eu sou um mordomo, eu cuido, eu administro, mas é do próprio Senhor. E, de novo, isso não é um apelo para pedir dinheiro para Redentor, mas é saber que a partir do momento que eu olho para a minha conta bancária, eu administro isso e não precisa necessariamente ela ser somente a meu favor. Por que não, de repente, eu apoiar financeiramente um projeto social que eu acredito? Temos vários aqui na comunidade, falamos de vários, Dorcas, Projeto Moradia, Serene, Casa Redentor. Por que não ajudar um vizinho que está passando necessidade? Por que não ajudar um amigo que tu sabe que tem uma condição financeira menor que a tua e falar, cara, eu vou pagar metade da escola do teu filho. Tudo bem para ti? Quando o Cristo é o centro, tudo é para Ele. Tudo é para Ele. Eu me encaminhando para o final, eu passei por uma situação ontem que às vezes a gente pensa em exemplos para trazer para a pregação, e ontem eu fui forçado, eu não tinha nenhum exemplo pessoal para a pregação, eu ia trazer essas coisas. Eis que ontem eu estou lá em casa, e a Olivia, minha filha, está toda, esse tempo mudou, então ela estava gripada e tudo mais, e tem que fazer aqueles sprayzinho no nariz. E fui eu fazer spray, porque se não faz o spray no nariz, se não limpa, infecciona tudo e dá otite nela. Então, por o bem dela, tem que fazer o sprayzinho no nariz. Filha, senta aqui para fazer o spray para o nariz. Não quero. Não, filha, tem coisa que não é tu querer ou não, tem que fazer. Não quero, vai doer. Eu falei, filha, tu sempre faz isso aqui, não dói. Não quero, vai doer, não quero. Aí a Nayana falou, não, filha, tem que fazer, mas eu não quero. Aí eu botava o negocinho, ela fazia assim. Aí o spray ia no olho. Aí, eu não quero. Fim das contas, estava eu segurando ela à força, com o spray no nariz, e tal, o primeiro foi. E ela, eu falei, falta mais um. Não quero. E aquele bendito negócio do spray, eu encaixei no nariz dela, a hora que eu fiz assim, falei, agora eu vou resolver o meu problema, né? Cara, não saía, velho. Não saía. E a minha paciência já estava esgotada num nível. Ai, e ela se debatendo, falando, sai, eu tenho que fazer. E não saía. Fim das contas, eu larguei ela na cama. Aquele aparelhozinho lá, não é aquele negocinho lá, foi parar na parede. Sim, eu joguei na parede. Com tudo. E saí xingando e esbravejando do quarto. Coisas que daí eu não posso falar aqui. E sentei na sala. A ponta assim, ó, esbaforido, irritado. Quando eu sentei na sala, quando a gente está preparando a pregação, geralmente ela fica, né? Semana toda na cabeça. Quando eu sentei na sala, isso ontem, meio que veio assim. Sabe quando eu falo que eu quero tudo de ti, Dudu? É tudo. A tua paciência também tem que ser minha. A tua paciência tu tem que entregar para mim. E eu... já vai dando aquele negócio aqui. Eu falei, fiz besteira. Aí já começo a pensar, olha a referência que eu estou dando de comportamento masculino para minha filha, de segurar ela à força, de sair brabo, de jogar coisa na parede. Vem a Olivia, chorou um monte, aí vem ela bem cabisbaixo. Parou na minha frente assim. E eu já todo... Ela olhou para mim e falou, pai, eu quero um pão. E eu pensei, tá, Senhor, desculpa, na próxima eu não faço mais, eu entrego para Ti essa área da minha vida, eu te entrego a minha paciência, eu te entrego a criação da Olivia. E na mesma hora eu vi assim, não, mas tem coisa agora para fazer ainda. Tenho perdão. Tem que pedir perdão para tua filha. Aí aquele ser de 4 anos olhando para mim pedindo pão. Aí eu abracei ela e falei, filha, expliquei por que ela tem que fazer. E falei, mas perdão, desculpa.
O papai errou, o papai fez errado, o papai não podia ter jogado as coisas na parede, o papai falou coisa feia. Aí ela me abraçou e falou, tá bom, papai. Você me dá um pão? Eu falei, tá bom, eu te dou um pão. Aí eu fui para o quarto pedir perdão para a Nayana, né, que estava no quarto também. Mas daí a mulher não precisei nem querer pedir perdão, né? Eu já cheguei, ela falou, tu fez errado. Eu falei, tá bom, é sobre isso que eu quero falar contigo. E no fim eu pedi perdão para a Nayana. Entregar tudo para Deus tem a ver com isso. Não é setorizar a vida, mas entender que tudo é dele para ele. Eu finalizo com uma metáfora. Imagina que você está numa casa, está na tua casa, e você convida Deus para morar na tua casa, e fala, Deus, agora tu vai morar na minha casa. Mas tu fala para Ele, mas tu vai ficar só na área de serviço. Tu está setorizando. Mas a vida vai passando, você vai entendendo a palavra de Deus, e fala, não, Senhor, agora tu pode ficar na cozinha também, cozinha em área de serviço. E eis que um dia tu fala, não, agora eu entendi melhor a palavra toda. Senhor, desculpa, mas tu pode ficar na minha casa inteira. E aí tu até pensa, agora sim, eu entendi. Deus, tu pode ficar na minha casa inteira. E agora que Deus tem essa oportunidade, lembrando, isso é uma metáfora só, tá? Agora que Deus tem a oportunidade de, por vezes, ficar no mesmo cômodo que você, Ele pede para você sentar na sala, Ele senta no sofá do teu lado e fala assim, então, eu preciso falar uma coisa para ti, que agora eu posso sentar aqui contigo, já que tu me deu acesso a toda a casa, eu preciso falar uma coisa para ti. Filho, essa casa é minha. Eu é que te permito andar nos cômodos dessa casa, porque essa casa é minha, essa criação é minha, você é meu, eu é que te permito perambular por essa casa, o teu emprego é meu, eu que te permito, te dou dom e talento para ter aprendizado, para estar trabalhando onde tu trabalha, o teu bolso é meu, eu que te dou condições para conseguir ter o dinheiro que tu tem. O teu filho é meu, a tua esposa é minha, eu é que te concedo por graça e misericórdia poder exercer o papel de pai, de marido ou de esposa. É tudo meu. E aí é nesse momento que a gente se livra de qualquer pensamento grego, secular, que tenta separar as coisas entre de Deus ou não de Deus e entende que tudo é para Ele. E em Lucas vai falar que quem está em Cristo é nova criatura, e em Lucas vai falar também, pega essa cruz, nega a si mesmo. Eu me nego para que Cristo viva. Que a tua vida seja uma vida inteira para o Senhor, em todos os detalhes, sejam eles pequenos, sejam nos grandes setores da tua vida, tudo para Ele. Amém? Posso orar? Senhor, obrigado por esse tempo, por esse momento, por essa reflexão. Que dia após dia a gente possa entender que a nossa vida, inteiramente, tudo é teu e para ti. Em nome de Jesus, Senhor. Amém.